Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E mais um vídeo de toque da Shonen Jump. E dessa vez estarei analisando a edição 10. Já desde já, eu já peço o seu like e se inscrever também no canal para apoiar o canal. Estamos crescendo cada vez mais e trazer mais vídeos como esse da Shonen Jump. Também de outras revistas também. Estou tendo um pouquinho de dificuldade para trazer reviews de outras revistas. Eu vou ver se eu consigo trazer. Eu não vou enrolar muito, já vamos para a review da Toque então. E bem, na edição 10 tivemos como capa da revista uma estreia, With Wait, não sei se é assim que se diz, mas eu tô falando por enquanto assim, até eu aprender a falar. É uma nova obra do autor de Sketch Dance, estreou essa semana e eu confesso que eu gostei muito, pelo menos do capítulo 1. E eu vou fazer um vídeo sobre primeiras impressões desse mangá. Vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei dele e o desenvolvimento dele, o que se esperar do desenvolvimento dessa obra. Tivemos páginas coloridas para o mangá novato Aiterushi, que eu vou fazer um vídeo também sobre primeiras impressões. Acabou atrasando um pouco, era para eu ter feito esse vídeo essa semana, só que acabou que não dando. Mas ainda vai sair essa semana esse vídeo, beleza? Páginas coloridas também para Yozakura Family, no seu grande arco, até o momento um dos melhores arcos do mangá. Também vai ter um vídeo sobre Yozakura Family, então já fica ligado. Para você não perder nenhum desses vídeos, eu peço que você ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder e vai ver como é que vai o andamento desses mangás novatos e esses outros que fazem sucesso ou quem sabe estão lutando ainda pelo sucesso. Não ranqueado tivemos Ninja Shoujo no Akagami. Ausente tivemos Jujutsu Kaisen e em ato Hunter x Hunter e Burn the Witch. Bem, falar tudo isso então, vamos para os mangás ranqueados essa semana. Tivemos 14 essa semana e em último lugar Shakunetsu no Nirai Kanai capítulo 29 recebeu essa semana a pior posição dele. Já mostra praticamente a situação que está o mangá, que acho que ninguém nega que o Shakunetsu está numa péssima situação. O volume 2 já foi lançado dia 4 em fevereiro lá no Japão. Pelas prévias que está mostrando de vendas, não foi lançado o número já de vendas, divulgado o número de vendas, mas está mostrando como é que está indo a situação dele. E eu posso dizer que não é uma das melhores. Quando assim que lançar a primeira semana de vendas do mangá, eu vou falar para vocês no vídeo de vendas, beleza? E você vai estar sabendo como está a situação do Shakunetsu. Pelo que está parecendo, esse volume 2 não está indo numa situação tão boa quanto foi pelo menos o volume 1. Mas a gente ainda vai ter um tempinho ainda até lançar. Talvez até lá ele consiga mudar essa situação. E em 13º lugar, Bird King capítulo 11. Outro mangá que está numa situação péssima. Ele é bem mais difícil porque ele é um mangá bem novo, mais novo que Shakunetsu. E normalmente a Jump não está tendo dó de mangás novatos que já iniciou em péssima situação. Foi assim com Zip Man, foi assim com Bokuro no Getsume, Bone Collection e pelo que parece pode ser assim com o Bird King. Normalmente eles esperam pelo menos o volume 1 ser lançado. E dependendo da situação do volume 1, ele já cancela o mangá. E Bird King parece que está indo na mesma situação. Bem, eu também não sou muito apegado ao mangá, eu também nem li todo o mangá até agora, não estou acompanhando, mas o pouco que eu li já dá a entender que Bird King não é o melhor mangá que foi lançado, pelo menos não o melhor mangá que esse autor já fez. Para uma obra de tanto sucesso como Toriko, que apesar também, da minha opinião, ter sido uma das melhores, mas fez sucesso e é esperado pelo menos que ele conseguisse fazer um outro sucesso. Acabou que isso não aconteceu. Mas Bird King pode mudar a situação, mas até então eu não tenho toda essa certeza que isso pode acontecer. Em 12º lugar, número Shonen, capítulo 22, um outro mangá novato que está em situação um pouco difícil. Eu diria que ele está em uma situação bem melhor, porque as vendas dele não tá ruim. E isso é o que me impressiona mais, porque o número Shonen está sempre sendo posicionado baixo, mas em compensação as vendas não é tão ruim assim. Então eu sempre me pergunto por que os editores não colocam ele mais acima, não dão um pouquinho mais de apoio pro mangá. Será que eles não botam muita fé no mangá? Porque na verdade a venda deles não foi tão ruim. Ele vendeu praticamente a mesma quantidade que Yozakura Family vendeu no volume 1 dele lançado. Yozakura tá até agora
teve situações até bem piores. Esteve uma situação até bem pior do que o Ronomiro Shonen, mas está até hoje na revista, enquanto o Ronomiro Shonen está aí sofrendo para permanecer, para subir a sua posição e melhorar a sua moral na revista. E eu espero que realmente mude a situação para ele, porque o mangá ele tem esse potencial, só resta as pessoas verem isso nele. Em 11º lugar, Kokusei Kazoku, capítulo 26. Esse é um outro mangá que, na minha opinião, não tá sendo assim um dos melhores também. Mas eu não posso nem falar muito, eu não cheguei a ler esse mangá. Se alguma vez eu falei que eu li o mangá aqui no canal, eu acho que acabei mentindo, porque eu não li esse mangá. Tudo que eu posso dizer é a respeito da estética dele e das vendas. Na verdade, as vendas não foram lançadas ainda, vai ser lançado o volume 1 em fevereiro. Mas a qualidade do mangá em si, a comédia, eu não tenho muito o que falar. Mas a situação dele em Toques não é também uma das melhores. Na verdade, tem outros mangás até bem pior que ele. Mas com Kokusei Kazoku ele também está em situação bem segura. Vamos esperar para o volume 1 ser lançado e a gente ter mais certeza do que esse mangá é capaz de fazer. E em 10º lugar, Ayakashi Triangle, capítulo 31. Que Ayakashi Triangle recebeu uma posição baixa, mas não é muito preocupante. Vende bastante e vai continuar na revista por um tempo, por bastante tempo, até o autor decidir parar. Até o autor quiser parar, né? Porque a obra está fazendo sucesso, é um novato de sucesso. Os fãs gostam bastante da obra. Provavelmente os fãs que já eram da antiga obra, que era o To Love You, com certeza, por conta do autor, também acompanham a obra e, quem sabe, pegou um pouco mais de alguns novos fãs. E assim, então, a popularidade dele pode crescer ainda mais. Principalmente também que ele chegou bem na época que Yuna-san foi encerrado, que era um outro mangá com o mesmo tipo de gênero. Então, provavelmente, essa foi tipo uma troca que teve dos fãs para essa obra. Eu não posso dizer isso de forma concreta, mas a Ayakashi Triangle tem sim um bom mérito, uma boa história, diferente de To Love You, que em algumas vezes é mais o fanservice mesmo. Em alguns momentos teve um tempo que, na minha opinião, né, pelo menos, teve um tempo que teve bastante história, mas o autor praticamente ficou focado mais no fanservice com parte do tempo. Teve aquele final horrível de To Love You, mas eu espero que isso não aconteça com a Ayakashi Triangle. Espero que isso mude. O autor tenha aprendido com os erros e aplique isso em Ayakashi Triangle. E em 9º lugar, Hakaishi Maru-chan, capítulo 30, que é o outro mangá que não está em situação tão boa. Na verdade, as suas posições eram mais por conta do apoio que editorial que estava tendo, porque de uma semana para outra ele começou a receber ótimas posições, sempre ficava nas últimas posições e de repente ele subiu para as primeiras posições, mas agora parece que ele voltou para as posições mais baixas. E eu não posso dizer que foi que os editores largaram já a obra por conta das vendas que não foram tão boas quanto esperadas, porque agora que foi a segunda semana que ele ficou em posições baixas. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos esperar as próximas semanas para saber se ele realmente foi largado nessa questão sobre divulgar o mangá. Mas se isso acontecer, pode ser dizer que o Hakaishi já está caminhando para um cancelamento. Eu nunca botei tanta fé em Hakaishi Maru-chan, mas teve um tempo que realmente percebi que a obra poderia ir para frente. Mas acabou que quando começou a lançar os volumes, todo esse pensamento meu que eu tinha acabou que eu deixei de lado, porque as vendas são muito baixas. Não chegou a vender tão baixo quanto até alguns outros mangás aqui da revista, mas em compensação ele não consegue subir. Ele está caindo em vendas em relação ao volume 1, o volume 2 vendeu bem menos. Ou seja, o mangá não tem potencial nenhum para conseguir sobreviver na revista. Se ele conseguir mudar essa situação no volume 3, aí pode dizer que ele pode sim continuar. Pode ter uma esperança, uma luz de esperança pelo menos para a obra. Mas normalmente quando o mangá ele começa a cair, principalmente o mangá novato, as chances dele subir novamente são bem difíceis. Não impossíveis, mas bem difíceis. Então eu já diria que Hakaishi Maru-chan não vai ter muita esperança, pelo menos por enquanto, de continuar por mais um tempo na revista. Chegando na 8ª posição, Undead Luck, capítulo 50, que semana passada eu falei que Undead Luck estava recebendo muitas posições baixas, não tão baixas assim, mas bem baixas do que o normal ele estava recebendo.
Essa semana não foi tão alta também, mas também não foi tão baixa. Ele ficou quase que na média da revista, que não é tão ruim, mas também não é tão bom. Eu espero bastante que futuramente a Deadlock possa chamar a atenção dos olhares dos leitores, possa crescer ainda mais, apesar do mangá não ser uma decepção. Ele é sim bem popular, está crescendo a popularidade, e eu espero que ele possa ser reconhecido pelos editores e pelos leitores e ser ranqueado em posições mais altas, assim como o Mestre, por exemplo, é ranqueado bem em posições bem altas. Isso pode acontecer também com Undead Unluck futuramente. E em sétimo lugar, Bokuto Roboco, capítulo 28. Bokuto Roboco, ele é um mangá de comédia que, desde o seu lançamento, eu nunca vi ele receber posições tão baixas, muito baixas. Normalmente ele fica sempre na média da Toque, em posições até às vezes um pouco altas, mas nunca muito baixo. Então, pelo menos em popularidade, eu não vejo Bokuto Roboco sofrer por conta disso. As vendas deles não são uma das melhores, diferente de alguns outros mangás, mas também não é tão boa assim, ele não vende tanto. O volume 2 está em lançamento, assim como o Shakunetsu. Tá a situação bem melhor que o Shakunetsu, não é tão boa assim, mas é bem melhor do que o Shakunetsu. Ou seja, Bokuto Roboco em questão de popularidade nunca teve problemas. Mas em questão de vendas ele não vende muito. Pelo menos ele não vendeu muito no volume 1. Apesar de ter sido um dos que teve um melhor número de vendas. Não foi nem boa. Aí percebe então que os que venderam menos que ele venderam bem pior. Mas Bokuto Roboco, na minha opinião, ele tem sim potencial diferente de Magu-chan, diferente de Shakunetsu. Ele, na minha opinião, ele tem algo que pode fazer a obra crescer. Pois pelo menos ele está conseguindo conquistar os leitores que estão lendo. Ele está conseguindo pelo menos crescer em popularidade, apesar de não ser um dos melhores, porque mangá de comédia eles não são o centro das atenções em popularidades, mas ele está conseguindo fazer a parte dele, e isso já é muito importante para o crescimento da obra. Na minha opinião, Bokuto Roboco é o único mangá de comédia que conseguiu ir para frente até o momento, sem preocupações em questão de popularidade. E em certo lugar, Black Clover capítulo 281. Tudo que eu falo sobre Black Clover sempre são quase a mesma coisa, porque não se tem muito o que falar sobre Black Clover. A obra é popular na medida do possível. Há boatos que a obra possa estar terminando, pelo menos o anime ele parece que vai pausar, pausar, não sei se vai parar de vez como foi Bleach, ou ele vai só uma pausa para depois voltar, porque o mangá o anime ele tá alcançando o mangá. Mesmo depois de todos esses fillers que teve, ele pode ser que ele não vai durar muito tempo. O anime provavelmente vai alcançar o mangá em algum momento. Por isso essa pausa pode ser um momento em que o mangá se afasta um pouco. Agora, quanto vai durar essa pausa, eu não sei. Pode ser pelo menos o resto do ano. Estamos no início do ano, né? Pode ser que dure até dezembro, por exemplo, e volte em janeiro no ano que vem, ou seja, um ano de pausa. Mas em relação ao mangá, eu ouvi algumas pessoas dizendo que talvez o mangá esteja se aproximando do fim. Tem algumas coisas que parece que o mangá começou a fechar algumas coisas na obra, e isso pode ser um sinal de que a obra esteja acabando. Eu não tenho certeza, eu tô meio atrasado em Black Clover, então eu não tenho certeza sobre esses últimos acontecimentos. Eu vou me atualizar nessa semana para ter certeza, mas na minha opinião, pelo menos até o momento onde eu tô, Black Clover pode durar por mais tempo. Ele pode, na minha opinião, ele pode ser até um mangá bem longo. Se o autor quiser também, né, fazer um mangá bem longo, com em torno de 400, quem sabe até 500 capítulos. Porque, por exemplo, teve o arco dos elfos, que foi um arco bem longo. O autor conseguiu prolongar bastante o arco e sem ser muito cansativo, sem ser muito chato, a pessoa chega no final, ficar já implorando para a obra terminar. Eu vi algumas pessoas falando isso, mas na maioria das vezes as pessoas elogiaram o mangá, o arco que foi, na minha opinião, um dos melhores até o momento. Esse arco promete ser melhor ainda, e até então tá bom. E eu não vejo esse arco terminando tão cedo também, pelo menos até então eu não vejo esse arco terminando tão cedo. Mas o autor, se ele quiser, ele pode prolongar, fazer mais arcos. É lógico que se for algo chato, cansativo, se for algo muito longo e tentar inventar coisas, pode ser chato e cansativo, e a obra não fique tão bom assim, acaba sendo muito chato. Obras que prolongam, tentam inventar coisas que acabam sendo chatos para a obra. Mas, na minha opinião, Black Clover pode durar por um bom tempo. Tudo que vai decidir isso mesmo é o autor querer ou não que a obra continue.
Em quinto lugar, Merciless capítulo 49, que como eu falei até no início do vídeo, Undead Luck, ele poderia ser ranqueado tão bem quanto o Merciless, que Merciless está sendo bem ranqueado, bem posicionado, as vendas dele estão crescendo muito bem, e eu diria que logo logo ele vai alcançar a média de 100 mil cópias por volume, pelo menos no primeiro mês de vendas, ele pode alcançar esse número de vendas bom, não é um dos melhores, mas é bom para um mangá iniciante, que nem sequer tem anime. Que é um número de vendas bom. É lógico que tem muitos mangás que conseguem ultrapassar isso facilmente. Merciless, ele é popular e eu espero que esse crescimento venha aumentar. E eu espero muito que Merciless se torne bem popular, porque ele tem potencial para ser isso, apesar de ele ser um anime, uma obra meio genérica em relação a shonen de batalha. Ele normalmente esse tipo de mangás, esse tipo de obras tem uma popularidade boa, tem um crescimento legal e tem um crescimento bom. Ou seja, o Mestre ele está seguindo um rumo bem legal para o crescimento da obra. E eu não duvido nada de que essa obra possa ser um dos grandes mangás da revista. E em quarto lugar, me surpreendeu mais uma vez Sakamoto Days capítulo 10, que semana passada ele teve a posição 3, essa semana foi a posição 4, não muito diferente, bem alto. Isso só mostra que o mangá está crescendo em popularidade. O mangá já é popular. Eu não vou botar totalmente certeza que essa obra já está segura na revista, porque muitos mangás começaram bom, mas acabaram caindo com o tempo. Um dos grandes exemplos disso foi o Sakura Family. Apesar de não ter sido cancelado até hoje, ele começou bem e decaiu, e até então ele não conseguiu se recuperar. E existem outros exemplos também, não estou lembrado agora, mas muitos mangás começam bem, mas acabam caindo com o tempo. Pode acontecer com o Sakamoto Days, eu não vou dar certeza, mas também não vou dar certeza que a obra vai permanecer como um sucesso. A gente vai ter que esperar pelo menos daqui a 2 ou 3 semanas, ou quem sabe até 4, para ver se Sakamoto Days ainda vai continuar por cima da Toque com sua popularidade. Então a gente vai ver o volume 1 vai ser lançado em março, e assim a gente vê como é que vai sua recepção em relação a vendas do mangá. Em terceiro lugar, Dr. Stone capítulo 184 recebeu mais uma vez o top 3. Não é muita surpresa, Dr. Stone está sempre em cima, é sempre popular em toques, e apesar de não ser muito refletido em vendas, porque os mangás que sempre ficam no top 3 vendem, conseguem ultrapassar facilmente 200, 300 mil cópias, enquanto o Dr. Stone ele chega nessa média em um mês de vendas mais ou menos, mas não é muito ruim. 200 mil cópias é algo bom. O mangá consegue manter o mangá por um bom tempo. Dr. Stone é esse grande exemplo. E como eu sempre falo as outras semanas, eu vou repetir essa semana, eu espero bastante que essa segunda temporada do anime venha refletir em vendas no mangá e venha fazer a obra crescer ainda mais. Eu espero muito que isso venha acontecer. Em segundo lugar, My Hero Academia capítulo 300, ele finalmente alcançou a marca dos 300 capítulos. E é o segundo mangá mais longo da obra, é o segundo mangá mais longo da revista atualmente, só perde para One Piece, que ninguém passa One Piece mais. E Boku no Hero é outro mangá que algumas pessoas falam que a obra está terminando. Eu sou uma essas pessoas que estão meio em dúvida se a obra pode ou não terminar, porque tem muitos pontos já estão se ligando, muitos pontos já estão fechando, mas também tem algumas coisas que estão se abrindo na história também. Se você leu a obra, você vai entender mais do que eu estou falando. Alguns personagens que estão agora começando a explicar um pouco da história, e com isso abre alguns caminhos para a história seguir. Posso falar isso em um vídeo a respeito de Boku no Hero, fazer algum vídeo especial sobre Boku no Hero e ver algumas teorias sobre isso, porque My Hero Academia ele já apresentou muita coisa, já fechou muitas coisas, mas ele está no rumo de fechar com muitas coisas, mas ele não tem muitas coisas também ainda para a história andar. Ou seja, se eu pudesse botar uma coisa, botar uma data que é uma média de quando, se eu pudesse botar uma média de quando o mangá vai terminar, eu diria que em torno dos capítulos 400, quem sabe até mais, 450. Dificilmente pode chegar a 500, a não ser que até lá, até próximo a isso, o autor mostre que a obra vai permanecer por mais tempo, mas até então eu não botaria tanta fé que o mangá vai durar tanto tempo assim. Mas bem, Boku no Hero ainda vai durar por um tempo, e até lá os fãs ainda podem se alegrar com a obra. E em primeiro lugar, One Piece capítulo
capítulo 1003, que não é nenhuma surpresa. Desde que o mangá ele alcançou o capítulo 1000, toda vez que ele é ranqueado, ele tá na primeira posição. Se eu não me engano, isso eu não tô lembrado muito bem, mas normalmente ele tá sempre na primeira posição. E isso é muito bom pro mangá. Difícil, o mangá sempre ficava, na época que o Kimetsu era lançado, você ficava em segundo e primeiro disputando. Também às vezes via Dr. Stone com o anime de Jujutsu Kaisen sempre tomava a primeira posição, mas agora o One Piece ele tá muito bem, apesar de ele já ser popular e não precisar da primeira posição para garantir a sua popularidade. O mangá ele merece muito sempre estar sendo reconhecido como esse mangá grandioso que ele é. E ele vai ser grandioso, não importa a posição, não importa o quanto ele vende. Ele fez muita história e vai continuar fazendo história ainda. E bem, essa foi a Tóquio. Para a semana que vem, a edição 11 da revista, teremos capa da revista, um outro novo mangá, o último da leva, dessa nova leva, Valparaiso. Eu nunca consigo falar os nomes em inglês. É a nova obra de esporte, que pelo que parece é beisebol, pelo menos na imagem tá mostrando beisebol, não sei que se aconteça alguma coisa para mudar isso, mas provavelmente é beisebol. Páginas coloridas teremos Retweet, Sakamoto Days e Mashley. Jujutsu Kaisen estará de volta na semana que vem também. Bem, para as vendas do mangás, isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou fazer ainda. E já fique ligado aí para você ver como é que tá a situação dos mangás em questão de vendas. Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês sobre a questão de vendas. Eu gostaria muito de não falar só sobre vendas da Jump. Apesar de eu gostar bastante da revista, eu não gostaria de prender só na revista da Shonen Jump. Mas tem alguns problemas. Eu sei que muitas pessoas pedem para falar sobre outras revistas também, o Jump Square, a Magazine, a Sunday. Mas bem, eu gostaria também de falar muito deles, só que é muito difícil encontrar dados de vendas ou toques. Tem um Analysit, que é um site que publica sobre toques dessas revistas, não todas, algumas delas, e vendas também. Só que atualmente, pelo menos esse ano 2021, está difícil de encontrar até no Analysit alguns toques. Já faz um tempo que eu quero fazer toques da Young Jump, só que está com um pouco de dificuldade, porque não estão lançando mais lá. E eu espero que lance, né, atual, porque eu não sei onde encontrar toques. Se vocês conhecem algum site, algum lugar onde publica toques e vendas de outras revistas, só deixa aí nos comentários, e assim eu posso estar procurando, e assim eu posso estar analisando ele e assim trazendo para o canal, para enriquecer mais um pouco o conteúdo do canal. Porque eu quero trazer vendas não só de Jump, e conteúdo não só da Shonen Jump, eu quero trazer de outros mangás também. Então vocês podem ajudar o canal a crescer também em questão disso, beleza? E bem, é só isso mesmo que eu quis falar nesse vídeo. Essa foi a toque dessa semana. E não perca as toques da semana que vem. Um novo mangá vai estrear. E também não perca os vídeos de primeiras impressões de Aiterushi e Retweet, para te ver qual é o potencial desses mangás, beleza? Eu fico por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo.